Voltando aqui porque saiu da conexão, né? Eu estou voltando aqui. Aí eu finalizei sobre as falsas religiões aqui, né? Eu finalizei aqui falando sobre genealogia, né? E aí o que acontece? A genealogia, por exemplo, de Primeiras Crônicas, 1, do 1 ao 27, vai de Abraão, de Adão até Abraão. Já a genealogia de Mateus, capítulo 1, vai de Abraão até Cristo, né? Provando que Jesus é o verdadeiro Messias. E quando mostra a descendência de Cristo. E um segredo da genealogia, para você entender que realmente vai só o nome nas genealogias do VT do Velho Testamento, para a gente entender realmente, comprovar que vai só o nome de homem, é quando tem as expressões filhos de, aí vai, mostra o nome da pessoa e a descendência. Filhos de, sempre é filhos, filhos e nunca filhas, certo? Agora vamos aqui para a religião verdadeira. Vamos trabalhar aqui na religião verdadeira. A Bíblia apresenta a religião verdadeira, apresenta, né? Vamos conhecer aqui artigos da religião verdadeira. Observação. Religião verdadeira representada numa mulher. Tem uma observação aqui, ó, judeus igual religião do judaísmo. Então, quando a Bíblia trata dos judeus, dos israelitas, está trabalhando, a Bíblia está trabalhando a sua religião. Que a religião é judaísmo, o nome da religião, né? Vamos ver a verdadeira religião do judaísmo, né? Sem a radicalização pelos escribas fariseus, porque os escribas fariseus radicalizou, né? A verdadeira religião do judaísmo está no Código de Moisés, sem ser, antes dele ser radicalizado pelos escribas e fariseus, né? O Decálogo, os 10 mandamentos, ali está a coluna, né? A espinha dorsal da religião verdadeira dos israelitas e dos judeus, o Decálogo, os 10 mandamentos. Vamos ver a religião verdadeira do judaísmo, representada numa mulher. Apocalipse, capítulo 12, versículos 1 e 2 e o 5. Apocalipse, capítulo 12. A religião verdadeira do judaísmo, a do Decálogo, dos 10 mandamentos. 12, 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Essa mulher é a nação de Israel, a nação dos judeus. E quando fala da nação de Israel, está falando também, automaticamente, da religião judaica, né? Uma mulher, a nação de Israel, vestido do sol. Vestido do sol, nós estamos falando do vestido do sol com a lua debaixo dos pés. Estamos falando do calendário judaico lunisolar, que tem um calendário judaico lunar e calendário judaico lunisolar, vestido do sol. Malaquias, capítulo 4, versículo 2, fala do sol da justiça. E o sol da justiça é o Jeová do Antigo Testamento protegendo Israel, e o Jeová do Novo Testamento protegendo a igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tendo a luz debaixo dos pés, uma nação é governada por um calendário lunar, né? Com 12 estrelas na cabeça,
automaticamente fala das 12 tribos dessa nação, da nação de Israel. Versículo 2: que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Versículo 5: nasceu-lhe um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. Está falando de que Jesus nasceu como um verdadeiro Messias, o Messias descendente de Davi. Está falando aqui porque Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Então a nação de Israel gerou um filho, Jesus. A nação de Israel é representada numa mulher, gerou um filho, Jesus. Por que nós sabemos que é Jesus? Porque esse filho há de reger as nações com cetro de ferro. Aí está falando do milênio. Porque no milênio as nações serão restauradas, mas não regeneradas. Porque no final do milênio muitos vão ser enganados ainda com a soltura do diabo, né? Mas depois da última rebelião do diabo, do grande trono branco, aí sim Israel, as nações serão regeneradas eternamente. Então no milênio restauradas, na eternidade regeneradas as nações, né? Cumprindo o plano do Éden, multiplicai-vos, frutificai e enchei a terra de seres humanos eternos e salvos. Esse é o plano de Deus, o plano de Deus não foi invalidado. O plano de Deus não foi mudado, porque Deus não muda, Deus é imutável. João 4:22. A mulher que representa a nação de Israel gerou Jesus. João 4:22. Vós adorais o que não conheceis. Jesus aqui falando para a samaritana e o povo dela, os samaritanos. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então os judeus, especialmente a tribo de Judá, gerou Jesus, o filho varão que há de reger as nações com vara de ferro. Agora também a religião verdadeira é representada numa noiva. 2 Coríntios capítulo 11, versículos do 1 ao 4. A verdadeira religião, o cristianismo de Jesus, né, representado numa mulher. 2 Coríntios capítulo 11, né, versículos do 1 ao 4. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, esse de boa mente o tolerais? Então, o foco aqui é o cristianismo verdadeiro, que adora só Jesus, representado numa mulher. A religião do cristianismo verdadeiro,
religião verdadeira, do cristianismo verdadeiro, que adora só Jesus, representado numa mulher. Agora uma observação aqui, ó. Olha essa observação. Vou até tomar uma água aqui. A religião verdadeira, ou cristianismo de Cristo, ou o evangelho do Senhor Jesus, assume todas as funções da religião judaica, as quais são cuidar dos necessitados, não só organicamente, né? Organicamente no alimento, como fisicamente. Aí visitar os enfermos e tal, engloba visitar os enfermos, engloba até cobrir uma receita de um membro da igreja. Mas também espiritualmente em primeiro lugar. Não só organicamente ou fisicamente, mas também espiritualmente em primeiro lugar. Tiago 1:27. Vamos lá? Tiago 1:27. Diz assim, ó: a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, 2 pontos. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Que está falando do cuidado físico, orgânico. Órfãos e viúvas, no contexto do Novo Testamento, está falando dos necessitados que congregam conosco. Órfãos e viúvas é uma linguagem de metáfora que descreve os necessitados que congregam conosco. E tem muita gente necessitada. E a necessidade é orgânica, é física, é espiritual em primeiro lugar. Né? Porque órfãos e viúvas no contexto do Antigo Testamento, que a pessoa que não devolve o dízimo usa como desculpa, não, o dízimo era para os órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas no contexto do Antigo Testamento, que era cuidado, assistido pelos dízimos, assistido totalmente, né? Eles eram viúvas que perderam o marido na guerra. E naquela época não tinha aposentadoria para viúva. Órfãos que perderam os pais na guerra. E naquela época não tinha indenização para os órfãos. Por isso que eles eram assistidos pelos dízimos lá do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, órfãos e viúvas fala e engloba todos os necessitados da casa de Deus. E a necessidade principal é a espiritual, né? E assim mesmo guardada a contaminação do mundo. Aqui já está falando espiritualmente, no pessoal, né? Pessoalmente, você se considera cumpridor da palavra de Deus? E segundo, espiritualidade pública transmitida por um bom caráter. Você é uma pessoa de bom caráter? Porque a palavra caráter é importante a gente contextualizar e trazer a etimologia da palavra caráter. O que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades. Vamos lá, a pessoa que tem um bom caráter é quando as suas qualidades superam os seus defeitos. Há pessoas que têm um mau caráter, que é o mau caráter. São as pessoas que os defeitos superam as qualidades. Certo? E aí, aí nós fazemos uma avaliação de nós mesmos.
as minhas qualidades superam os meus defeitos, então eu tenho um bom caráter. Eu sou uma pessoa de bom caráter. Os meus defeitos superam as minhas qualidades, eu tenho mais defeito que qualidade, então, chegando a essa conclusão, a pessoa se torna um mau caráter. A pessoa entende que ela é um mau caráter, porque ela tem mais defeito que qualidade. É por isso que só Jesus pode avaliar o caráter, porque só Jesus sabe quem é que suas qualidades supera os seus defeitos, porque só Jesus nos conhece profundamente, e só Jesus pode bater o martelo no meu e no teu caráter. As funções da religião verdadeira. Vamos ver as funções? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. As funções da religião verdadeira. Mateus 25, 36 e 37. Tem muita gente que fica batendo martelo no caráter dos outros, né? Querendo tirar Jesus do trono e julgar o caráter do ser humano no lugar de Jesus, é muita audácia, né? Versículo 35 de Mateus 25. As funções da religião verdadeira. Porque tive fome. Ou seja, ser assistido por alimentos, por cestas básicas. Onde eu congrego tem um celeiro, por exemplo, que eu sou testemunha que volta e meia eu tenho uma cesta básica lá. Volta e meia eu ganho uma cesta básica. Está aí a primeira função da religião verdadeira. A prática de distribuição de cestas básicas. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Assistido nas necessidades básicas. A religião verdadeira assiste a pessoas nas necessidades básicas. Porque beber é uma necessidade básica, né? Por exemplo, quando eu vou para a igreja, eu bebo água filtrada e geladinha, né? Era forasteiro e me hospedaste. A religião verdadeira hospeda. Os irmãos acolhem uns aos outros. Hospedar aqui é o acolhimento em geral. Eu tenho certeza que você chegar na casa do irmão e falar: irmãos, eu estou na rua hoje, eu não tenho lugar para dormir. Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos onde eu congrego vai abrir as portas do carro e falar: então pode dormir aqui uma noite, né? E muitos missionários são hospedados em igrejas, né? Então a igreja realiza essa função. Muitos missionários são hospedados em igreja. Muitas pessoas que vêm pregar aqui no Brasil, pessoas dos Estados Unidos que vêm pregar aqui, são hospedados aqui, né? Ou a igreja, a própria ministério paga um hotel para a pessoa. Um cantor que vem de lá da Europa cantar aqui, uma pessoa que vem dos estados brasileiros, pessoa que vem da Bahia aqui para o Goiás, é hospedada aqui. Pessoa que vem do Mato Grosso aqui para o Goiás é hospedada aqui. Estava nu e me vestistes. A igreja tem um bazar. Onde eu congrego tem um bazar. É baratinho as roupas lá. R$5, R$10. Mas eu tenho certeza que se um irmão da igreja falar: eu não tenho roupa e preciso de roupa, ele não vai pagar nada. Estava enfermo, né, e me visitaste, né? Eu já recebi visita de irmãos da igreja estando enfermo. Então a igreja faz essa função, visitar os enfermos. As irmãs do círculo de oração mesmo assistem com força os enfermos da igreja. Eu conheci uma mulher que era enferma, cadeirante, e as irmãs aqui do círculo de oração onde eu congrego ia lá levar ceia,
orar com a irmã lá. Preso e foste ver-me. Existe pessoas que converteu na prisão. Está servindo a Deus lá dentro. Lá tem culto. Lá tem a capela lá dentro. Lá tem culto lá, nas prisões. Tem muitos cristãos que se converteu lá. Então está lá pagando ainda, mas vai sair depois para realizar a obra de Deus, como muitos missionários que realizaram a obra de Deus saiu de lá. Né? Então, tá aí as funções da religião verdadeira. A Igreja do Senhor Jesus realiza essas funções. Tiago 2, do 14 ao 17. Tiago 2, do 14 ao 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? As obras aqui são obras impulsionadas pela fé verdadeira. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, a cesta básica, e qualquer dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. A fé que não faz caridade é uma fé morta. A fé que não faz caridade para o próximo é uma fé morta. Né? Então a igreja verdadeira realiza as funções. Né? Assistir a pessoa, assistir os membros em suas necessidades. Claro que nós deixamos muito a desejar também, né? Deixamos muito a desejar. A igreja poderia fazer muito mais. Né? Eu não posso deixar passar batido aqui. A igreja precisa fazer muito mais. Essas funções que eu falei aqui, algumas vezes a igreja faz essas funções, mas nem todas as vezes. Mas a religião verdadeira, a igreja verdadeira deve fazer essas funções que eu acabei de citar aqui. E as funções básicas. Né? Por isso que Pedro falou, e 1 Pedro 4,17, que o julgamento, o juízo vai começar pela casa de Deus. Né? Muitos vão ser responsabilizados no tribunal de Cristo. E aí o couro vai engrossar, principalmente pro lado da liderança, que não está exercendo essas funções que da religião verdadeira. Não está exercendo na íntegra. A liderança que exerce essas funções parcialmente vai sofrer perda de galardão no tribunal de Cristo. Observação. Jesus o Cristo, que Jesus Salvador, Cristo ungido. Cristo ungido, Salvador ungido. Jesus o Cristo, Salvador ungido, criou a verdadeira igreja. Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, do 13 ao 19. Vamos lá? 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí os discípulos vão responder. Eles responderam, uns disseram João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Versículo 15.
Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Jesus faz a pergunta para os 12 apóstolos. Quem dizeis que eu sou? Aí Pedro toma a palavra, versículo 16. Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo. Cristo significa no grego rocha, rocha maciça. A pedra, a rocha maciça. Né? A pedra que vai esmagar os dedos da estátua de Daniel, futuramente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, pedrinhas, pedregulhos, e sobre esta pedra, que pedra? A pedra que Pedro confessa no versículo 16. Sobre essa pedra. Aí Jesus está apontando para ele mesmo. Cristo como pedra, rocha maciça. Edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Agora a observação no versículo 19. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha que interessante. A falsa religião, a falsa igreja, ela prega que o primeiro papa foi Pedro. Mas é interessante, os papas não podem ter esposa. Não pode ter esposa. Então, se não pode ter esposa, então Pedro não foi o primeiro papa. A religião de Roma prega. Interpreta erroneamente aqui. Porque, apesar de estar escrito que Jesus está dando a chave para Pedro, apesar que não está bem claro, dar-te-ei a chave do reino do céu. Jesus está falando com os 12 apóstolos, e não só com Pedro. E o que ligaram na terra terá sido ligado nos céus. Os 12 apóstolos em concordância. E o que desligaram na terra terá sido desligado nos céus. Os 12 apóstolos em concordância para ligar e desligar. Mas eles interpretam, a religião de Roma interpreta que a pedra foi dada, a chave foi dada para Pedro. Mas aí a gente vai pegar outro texto bíblico e vamos ver a chave. A chave entrega para todos, toda a igreja. Toda a igreja tem essa chave. Mateus 18, do 15 ao 19, foco 17a. Mateus 18, só ir para frente aqui. Do 15 ao 19, foco 17a. 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, membro da igreja, né? Para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. A igreja inteira é que tem a chave ou o martelo para bater em qualquer questão. A igreja inteira. Diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considero como gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida pelo meu Pai que está nos céus.
Então quando fala 2 aqui, então a chave não foi dada só para um líder. A chave, ela é dada para toda a igreja. Aí nós concluímos aqui, ó. O governo da igreja é congregacional, aonde o poder eclesiástico e decisões é de todos os congregacionais. O governo da igreja verdadeira é local, congregacional. E não o governo episcopal, como é hoje. Por isso que eu falo que a igreja deixa a desejar muitas coisas. E não o governo episcopal. Qual é o governo episcopal? O poder eclesiástico emana de um líder vitalício que governa com seus subordinados. Um líder vitalício, o governo episcopal. O poder emana de um líder vitalício que governa com seus subordinados. E o ministério se torna um patrimônio familiar monárquico. Então o resultado desse governo episcopal, o resultado é que nós vemos aí na internet. Está na internet, né? Eu falando que está na internet. O governo episcopal que predomina. Aonde o líder maior faz o documento lá, vitalício. Né? Vitalício. E aí o que acontece? Quando ele morrer, passa para o filho, passa para o neto. Aí vai ficar o resto da vida assim, ó. Passa para o filho, para o neto, bisneto. Passa para o filho, neto, o bisneto. Passa para o filho, neto, o bisneto. Passa para o filho, neto, o bisneto. Pera aí, gente. Aí o ministério se tornou um patrimônio familiar. Então o resultado do governo episcopal não é bíblico. Não é bíblico. Essa é a questão. Né? E isso também vai ser pesado no Tribunal de Cristo. Agora a conclusão aqui para terminar. Jesus criou o Evangelho verdadeiro, amados. A Bíblia apresenta o Evangelho verdadeiro criado por Jesus. João 13, 34, 35. João capítulo 13. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, o apóstolo, capítulo 13, do versículo 34 e 35. Olha o que é que Jesus diz aqui, ó. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois... Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Mateus 24, 12. O amor de quase todos esfriará, e a profecia é progressiva. A cada dia vai esfriando o amor dos irmãos. É só você ir pro Kauai. Tá lá os nossos irmãos degladiando uns contra os outros. Você vai pro YouTube, tá lá nossos irmãos degladiando uns contra os outros. Você vai pro Face, ou todas as redes sociais, ou quase todas, né? Tá lá os nossos irmãos degladiando uns contra os outros, dando mau testemunho.
Amado, nós devemos tomar cuidado para não dar mau testemunho, amados. Né? Interessante que os teólogos que fazem mais sucesso na internet são os teólogos que ficam degladiando uns contra os outros. Né? É os que mais fazem sucesso. Os teólogos que pregam contra a teologia